Mateus capítulo 9. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 35. Eu já tratei sobre esse assunto aqui na igreja, sobre esse tema, mas eu gostaria de falar novamente sobre esse assunto, visto que nós temos a necessidade da igreja se envolver mais no reino de Deus. Nós trouxemos um dado aqui pela manhã no boletim dominical, um dado alarmante e ao mesmo tempo preocupante. Esse dado dá conta de que 80% do trabalho da igreja é realizado por 20% da sua membresia em média. O que significa dizer que nós temos na igreja uma grande quantidade de pessoas que consomem o programa da igreja, que participam, essas pessoas, das atividades da igreja, mas que não estão diretamente envolvidas com elas. E isso nos preocupa pelo fato de que Cristo, ao chamar o seu povo, Ele chamou todos para serem discípulos, para gerarem novos discípulos. E quando a gente pensa na situação da igreja como instituição, isso nos preocupa também, porque nós estamos comprometendo, e isso em termos gerais do Evangelho, uma boa parte dessa geração. Uma boa parte dessa geração. Daí a necessidade da gente tratar sobre esse assunto que é tão urgente. Mateus capítulo 9, 35 a 38, a palavra do Senhor nos diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. No livro A Treliça e a Videira, que foi um livro de leitura há alguns meses atrás, nós lemos esse livro. O autor, ele trabalha essa analogia da treliça e da videira, aplicando essa analogia ao ambiente da igreja. A treliça é aquela estrutura de madeira que as pessoas fazem para que a planta enrame e se sustente nela. Nós poderíamos pensar aqui num parreiral, ou naquela cerca onde o pé de maracujá se enrama e ele vai crescendo e se estrutura, espalha em cima daquela estrutura, daquela cerca, para melhor compreensão nossa. E o autor diz que, trabalhando essa analogia para o ambiente da igreja, que a treliça significa a estrutura que a igreja tem como instituição para que ela funcione, a sua estrutura administrativa, a sua forma de governo, os seus departamentos, no caso da nossa igreja, outras que trabalham com ministérios. Então toda essa estrutura dá base para que a videira de fato funcione, que é a igreja como corpo de Cristo, para que o ministério da palavra possa se espalhar. E o autor, ele diz algo interessante, que muitas vezes nós nos preocupamos tanto em embelezar e fortalecer a treliça, que é a estrutura, e nos esquecemos de alimentar a videira, de dar vida a essa videira, que o importante de fato é a videira, apesar da estrutura ter a sua importância também para o funcionamento.
Tem uma frase do livro, de um dos autores, de um dos daqueles que indicaram esse livro, que ele diz o seguinte: todo aquele que, pela graça de Deus, se torna discípulo de Cristo, é não somente parte da videira, mas também um trabalhador de videira, um fazedor de discípulo, um parceiro do Evangelho. Em síntese, o que a frase está dizendo é que todo aquele que se tornou discípulo de Jesus precisa necessariamente fazer novos discípulos. O seu papel não é sentar na igreja e consumir o programa semanal da igreja, participar das suas atividades meramente, mas ele precisa estar envolvido no processo para gerar novos discípulos. Ele precisa ser um discipulador. E diante disso, irmãos, e tendo em vista o texto que nós lemos, que daqui a pouco nós vamos extrair alguns pontos, a pergunta que eu gostaria que você saísse nessa noite, ao final desse sermão, é: qual é o meu papel no corpo de Cristo, na igreja de Jacobina? E uma pergunta que nós colocamos na pastoral do nosso boletim, duas perguntas: como seria a igreja presbiteriana de Jacobina se ela dependesse do meu envolvimento nas suas atividades? Como ela seria? Como ela ficaria? E uma pergunta que nós devemos nos fazer, porque tem a ver com os nossos filhos: que igreja deixaremos para as próximas gerações? O que as próximas gerações vão falar acerca da igreja presbiteriana de Jacobina? Nós precisamos pensar acerca disso. Essa geração que está aqui hoje e que se envolve arduamente no seu trabalho, quando essa geração passar, imagine essa imagem na sua mente, como essa igreja vai ficar? Nós não podemos apelar para a soberania de Deus para tentar esconder ou de alguma forma minimizar a nossa omissão. Deus é soberano, a igreja prevalecerá, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a igreja estiver prestes a se acabar, Deus manterá o seu remanescente fiel, como fez com Israel ao longo da história. Mas nós não podemos nos esquecer de que nós somos agentes importantes de Deus nesse processo de desenvolvimento e consolidação do trabalho do Evangelho e da expansão do Evangelho aqui nesse mundo. Nós precisamos, portanto, estar atentos a essa questão. Vamos então dar uma olhada aqui no ministério de Jesus, nisso que nós lemos no texto de Mateus capítulo 9, de 35 a 38. Antes eu gostaria de trazer algumas informações do contexto da passagem. O nosso texto está inserido, irmãos, no livro de Mateus, numa parte onde a autoridade de Jesus é revelada por meio dos seus sinais e dos seus milagres. Quando nós observamos a partir do capítulo 8, do verso 1 até o versículo 38 do capítulo 9, nós observamos que Jesus realiza uma série de milagres com o objetivo de mostrar o seu poder e credenciar os apóstolos para que testemunhassem do Evangelho no poder do Espírito Santo. Então, o nosso texto está inserido nessa parte. Os capítulos 8 e 9 nos apresentam uma série de ações, onde Jesus percorre vários lugares. Jesus passa por diversos lugares, operando sinais e maravilhas, mostrando o poder do Evangelho do Reino, que é capaz de transformar pessoas, libertar pessoas encarceradas pelo diabo e implantar o reino de Deus com poder em todos os cantos, em todos os lugares desse mundo. Vamos então ao nosso texto. Esse texto nos apresenta
como o ministério de Jesus se desenvolveu e quais eram as suas ênfases. E a primeira ênfase que nós observamos aqui é que na tarefa de Jesus como discipulador, a sua obra era abrangente, não estava restrita a um lugar específico. Eu gostaria que você voltasse os olhos para o verso 35, a parte A, que nos diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Esta era a obra de Jesus, percorrer todos os lugares. A ideia aqui do verbo percorrer é que Jesus fazia isso habitualmente. O Evangelho de Marcos, especialmente, é tido por alguns autores como o Evangelho do movimento. Porque no Evangelho de Marcos, quando ele seleciona o material para poder escrever o seu livro, nós observamos que a ênfase de Marcos não é colocar Jesus num ponto específico onde ele desenvolveu o ministério da pregação. Mas nós vemos no Evangelho de Marcos Jesus andando por toda parte. Essa ênfase é muito maior lá do que nos outros evangelhos, mas aqui Mateus ele capta esse momento também, que está registrado aqui nos versos que nós lemos, e diz que Jesus percorria cidades e povoados, anunciando a todos o evangelho do Rei. No capítulo 4, versículo 23, volte um pouco a sua Bíblia, o verso diz que Jesus também percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus percorria, Jesus andava, Jesus se movimentava. Esta deve ser também a ênfase da igreja, e ela faz isso como instituição, enviando os seus missionários, faz isso no seu campo, no caso aqui Jacobina tem um campo de atuação como igreja local, mas ela faz isso acima de tudo na pessoa de cada um dos discípulos de Cristo. Meus irmãos, sabe por que a igreja primitiva crescia? Porque a igreja primitiva estava em movimento. Quando aqueles irmãos eram expulsos das suas cidades, e isso não era um fato isolado, isso acontecia com frequência. Por onde aqueles irmãos iam passando, eles iam pregando o evangelho, igrejas eram abertas, comunidades eram formadas, que depois se tornaram igrejas. A igreja estava em movimento, assim como Cristo estava também. Jesus estava por toda parte. Ele estava nos grandes centros urbanos, nas vilas, nos povoados, mas Jesus também percorria as estradas empoeiradas da Palestina. Jesus estava em toda parte. Nós precisamos nos movimentar. Na sua soberania, Deus escolheu salvar pela graça. É Ele que resgata o pecador da sua condição de morte. E se Ele não fizer isto, aquele pecador continuará cego e surdo ao Evangelho. Mas aprove a Deus, na sua soberania, eleger os meios para que estes pecadores fossem resgatados também. E o meio escolhido por Deus foi a pregação do Evangelho. Alguns teólogos dizem que Deus ele escolheu os homens,
elegeu, os predestinou, mas escolheu também o meio, elegeu o meio para que isso aconteça, e Ele o fez, e Ele resolveu fazer isso por meio da pregação do Evangelho. Esta igreja, a Igreja Presbiteriana de Jacobina, precisa percorrer também o seu campo, aqui e fora da nossa cidade. Um dado, irmãos, que nos entristece é quando a gente descobre que alguns dos nossos irmãos, quando se mudam de cidade e chegam lá e não tem um trabalho presbiteriano, eles começam a frequentar outras igrejas, e alguns até eventualmente se afastam do Evangelho, porque não tinha igreja. Quando nós olhamos o movimento que Deus fazia com a igreja no Novo Testamento, Deus fazia exatamente isso, espalhava o povo para onde não tinha igreja. E lá eles tinham que plantar igrejas, começando com cultos em casa, doméstico. Quantas igrejas presbiterianas nasceram dessa forma? Irmãos começaram a se reunir na garagem de casa, e aí o vizinho ouvia o movimento, o som do violão, dos cânticos sendo cantados, e aí se despertou a curiosidade: o que é que acontece aqui? Olha, nós fazemos um culto uma vez por semana com a nossa família, eu poderia participar? Claro! E aí de repente começa a se juntar um grupo, uma comunidade se forma, um ponto de pregação, e nasce uma igreja. Hoje a gente planeja, isso não é errado, pensa nos recursos, nas estratégias, e aí quando tudo está pronto a gente diz: agora a gente pode enviar. O culto doméstico: pastor, eu não tenho estratégia, eu não sei como. Use o culto doméstico. Convide o seu vizinho para participar daquela reunião em família. Ore por ele. O fato, irmãos, é que Jesus percorria. E se nós não podemos sair por conta das nossas tarefas, nós podemos fazer isso enquanto fazemos as nossas atividades cotidianas. O segundo princípio que nós aprendemos aqui nesse texto, o texto diz que Jesus percorria, mas Jesus fazia algo. Ele ensinava nas sinagogas e pregava o Evangelho do Reino. Jesus fundamentou as suas andanças na pregação e no ensino do Evangelho. Eu soube recentemente que tem algumas igrejas, e já tem isso aqui no Brasil, que se reúnem para ler literatura popular, para discutir, e eles tentam fazer fazer contato com a cultura. Então, para que o jovem desse mundo pós-moderno não se sinta muito fora do ambiente desse mundo, o que é que eles fazem? Eles pegam uma matéria de jornal ou uma literatura, um livro da literatura popular brasileira, trazem para o culto, eles leem ali aquela literatura e dizem: que link nós podemos fazer com a Bíblia? Nós não precisamos e nem devemos fazer isso. Nós já temos o conteúdo, nós já temos o Evangelho. O que nós precisamos fazer é testemunhar no poder do Espírito Santo, e é este Evangelho que transforma as pessoas. A igreja não precisa se amoldar ao mundo para atrair o mundo. O mundo será atraído à igreja pela diferença e não pela assimilação. O que nós precisamos é fazer o que Jesus fazia: ensinar e pregar o Evangelho do Reino. E qual é o conteúdo desse Evangelho do Reino? O apóstolo Paulo fala: Cristo e este crucificado e ressurreto. Loucura para os que se perdem, mas o poder de Deus para a salvação tanto do grego quanto do gentio e de todo aquele que crê. É isto que nós precisamos
fazer? Pregar o Evangelho do reino, no poder de Deus. Jesus fazia isso constantemente. Nós vemos um relato de Lucas capítulo 19, versículo 47, que diz: diariamente Jesus ensinava no templo, diariamente, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Em Marcos capítulo 1, versículo 22 nos diz que as pessoas ficavam maravilhadas da doutrina de Jesus, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, que ensinavam uma religiosidade vazia, recheada de conteúdo teológico, mas vazio de vida. Conteúdo da mensagem de Jesus e do ensinamento dele era o Evangelho do Reino. Esse Evangelho do Reino é um desafio, um convite ao arrependimento e à fé. Jesus pregava o Evangelho. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, nós temos esse texto que diz: Jesus pregava dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista, o conteúdo do seu ministério era o Evangelho, e chamava as pessoas, a sua audiência, ao arrependimento e à fé. Meus irmãos, o terceiro aspecto que nós observamos aqui nas andanças de Jesus é que ele não negligenciava pessoas, as necessidades físicas delas. Veja o que diz o verso 35. Ainda diz que ele, ensinando e pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus sabia que as pessoas tinham necessidades materiais físicas também. E o texto diz que além de pregar, ensinar, ele curava. Nós encontramos no Evangelho várias histórias em que Jesus curou cegos, aleijados, coxos, endemoniados, surdos, mudos. Esses milagres tinham como objetivo mostrar o seu poder sobre as maldições do pecado. Vocês devem se lembrar que quando os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte e toda sorte de males. O segundo Adão, que é Cristo, quando ele colocava as suas mãos sobre os enfermos e eles ficavam curados, o objetivo principal dessas narrativas não era mostrar o poder exibicionista de Jesus, mas era mostrar o seu poder sobre a maldição do pecado do primeiro Adão. O segundo Adão veio para abolir as maldições do pecado cometido pelo primeiro Adão. Portanto, Jesus manifestava o seu poder, não só sobre as enfermidades, mas ele manifestava o seu poder também sobre a natureza. Ele ordenava que o mar se acalmasse e o mar se acalmava. Ele ordenava que espíritos malignos saíssem de pessoas possessas e eles saíam, a ponto dos religiosos ficarem se questionando: mas quem é esse? Isso é uma nova doutrina. Como é que ele expulsa demônio com demônio? Ele está com Beelzebu, o príncipe dos demônios. E aí Jesus vira para eles e diz: por acaso Satanás expulsaria o próprio Satanás?
Por acaso um reino dividido contra si mesmo subsistiria? Jesus estava querendo dizer: eu não faço isso pelo poder de Satanás, mas pelo poder de Deus. Eu tenho poder sobre tudo e sobre todos. Meus irmãos, eu entendo que nessas andanças de Jesus, que deve ter é parâmetro para as andanças da igreja também, nós não podemos negligenciar as necessidades das pessoas. Ele proíbe, eu entendo que nesse texto aqui, Jesus está querendo mostrar para a igreja que nós não podemos nos omitir das necessidades que as pessoas têm. Ele poderia muito bem ali naquele momento dizer para aquelas que estavam ali: o que vocês precisam na verdade é crer em Deus. E de fato ele disse, mas juntamente com isso, ele impôs as suas mãos e curou essas pessoas. A igreja não pode ter como principal preocupação nos seus programas a assistência social, assistência ao necessitado, mas ela não pode se esquecer disso, e deve fazer isso porque Cristo fez. Deve fazer isso não para se auto-beneficiar das suas ações sociais. Deve fazer isso não para ser louvada ou alcançar algum tipo de proeminência entre os homens, mas deve fazer isso em obediência a Cristo que o fez. Em quarto lugar, nas andanças de Jesus, ele não negligenciava as necessidades espirituais, emocionais das pessoas. O verso 36, vamos ler juntos? Fica acordado que a gente já está caminhando para o fim, tá? Verso 36, leiamos. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas, exaustas, cansadas, esgotadas. E diz mais: como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, eu entendo que esse é o retrato do homem moderno, aflito, porque todas as suas tentativas de encontrar sentido para as suas vidas no progresso falharam. Todas as suas tentativas de alcançar o sentido para as suas vidas no desenvolvimento do conhecimento humano falharam. Todas as suas tentativas de alcançar um sentido acumulando bens e posses falharam. E o que nós vemos hoje, na verdade, são pessoas aflitas, inquietas, perturbadas. Qualquer movimento social que surge faz com que as pessoas sejam arrastadas como massa, porque elas estão à procura de algo para se ancorar. O texto diz que Jesus sentiu compaixão. É como se a palavra compaixão aqui, no seu sentido mais básico, é como se o seu coração contorcesse, embrulhasse, virasse, fosse espremido. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós encontramos uma nação inteira
sem pastor. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, Deus traz uma dura advertência contra os pastores daquela época. E só lembrando, irmãos, quando nós lemos em Ezequiel que aparece ali a palavra pastores, normalmente nós ligamos diretamente aos líderes religiosos. Mas uma lida cuidadosa no contexto vai nos trazer o entendimento de que pastores ali também se referia às autoridades civis, que oprimiam o povo, sufocavam o povo por meio de impostos e de leis injustas, que só valiam para aqueles que tinham muitos recursos para derrubarem as ações dos tribunais contra eles mesmos. Parece que nós estamos falando de hoje. E por causa disso, a população como um todo era oprimida, exausta, como ovelha que não tinha pastor. Porque além da negligência dos líderes religiosos, os líderes, autoridades civis também oprimiam o povo. E Jesus diz aqui que o texto diz que Jesus se compadeceu, porque aquelas pessoas estavam exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor, porque necessitavam de verdadeiros guias e pastores. Um autor diz o seguinte: a ovelha descuidada, sem proteção e que não é procurada, é uma descrição da situação dos pecadores abandonados e hostilizados pelos rabinos daquele tempo. Uma ovelha descuidada, sem proteção, que não é procurada, é a descrição dos pecadores abandonados e hostilizados pelos rabinos, pelos líderes religiosos daquela época. Ao contrário deles, Jesus se compadecia daqueles que estavam exaustos e aflitos, como ovelhas que não têm pastor. Eu sei disso, porque isso acontece comigo. Nós não temos noção da quantidade de pessoas que nós lidamos diariamente, no nosso ambiente de trabalho, na escola, vizinhos nossos, com quem nós cruzamos todos os dias na rua, e que são pessoas exatamente como Jesus descreve aqui, exaustas, aflitas, desesperadas. E hoje tem um fenômeno que tem deixado isso mais claro: as redes sociais. As redes sociais têm sido usadas como uma ferramenta de diagnóstico, porque, como eu disse aqui recentemente, escrevi acho que numa pastoral, ali as pessoas deixam escorrer pelos dedos no teclado e vai parar na tela, nas redes sociais, tudo aquilo que se passa no coração delas. O que elas digitam, o que elas compartilham, o que elas curtem, muitas vezes, na verdade, reflete aquilo que se passa no coração, a aflição, o desespero. Por fim, meus irmãos, nas andanças de Jesus, ele se valeu de colaboradores. Em sua soberania, Jesus poderia muito bem realizar a tarefa de pregação do Evangelho sem precisar da igreja, mas por graça e misericórdia ele usa pessoas como eu e você para que isso aconteça. Observe o que diz os versos 37 e 38 para a gente concluir. Leiamos juntos. E então se dirigiu a seus discípulos. Observe que Jesus muda agora o foco do discurso e diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua
seara. Meus irmãos, Jesus está se referindo aqui, quando ele diz a seara é grande, a todos aqueles que já foram, estão sendo ou serão alcançados pelo Evangelho. Essa seara é grande, o campo é vasto, mas os trabalhadores são poucos, os obreiros são poucos, os ceifeiros são poucos, os colaboradores são poucos. É estarrecedor esse dado. 80% do trabalho. Eu não estou falando de realidade da igreja local, não. Isso aqui é um retrato da igreja em toda parte. 80% do trabalho é feito por 20% das pessoas que na maioria das vezes já estão cansadas. Os trabalhadores são poucos. Nós temos uma igreja relativamente grande, com um potencial imensurável. A igreja presbiteriana de Jacobina tem um potencial, pessoas capazes em todas as áreas que você possa imaginar. Meus irmãos, nós precisamos de envolvimento da igreja. Nós precisamos que a igreja esteja engajada, porque essa obra não é minha. Eu, pastor Luciano, vou passar. O meu tempo de pastorado na igreja dura um tempo. O tempo da liderança na igreja dura um tempo. Essa geração aqui dura um tempo. Nós não vamos durar para sempre aqui na igreja, se o nosso Senhor Jesus não voltar. Esta precisa ser a visão de cada um dos discípulos de Cristo. Eu faço parte do processo, eu estou envolvido no reino. Permitam novamente reportar o livro Trelice a Videira. O autor, ele diz que tem uma visão que tem entrado na igreja, que é a visão do mundo empresarial, isso acontece na área da educação. Você paga um profissional para assumir determinadas funções. Isso é visto, por exemplo, no que diz respeito à educação. Quem é professor, que trabalha na área aqui de educação, sabe muito bem disso, como às vezes as famílias, os pais, acham que a responsabilidade da educação dos filhos dele é da escola, e nós pagamos a você para isso, e pagamos bem a você para fazer isso, e terceirizamos responsabilidades que são nossas. Isso acontece também, irmãos, no âmbito da igreja. E eu não falo especificamente da minha posição pastoral, porque eu sei que tem pessoas aqui envolvidas no trabalho, mas existem igrejas por aí que raciocinam que se existem pessoas vocacionadas especificamente para o ministério pastoral, e elas vivem e dedicam 100%, tempo integral para isto, a função, a obra é destes, do corpo de obreiros, e nós terceirizamos a missão. A escassez, e quando eu falo aqui de obreiros, eu não estou me referindo a pessoas que foram para o seminário, pessoas que foram para o IBN, para o IBEL, pessoas que fizeram CPO, CTM, que são cursos da nossa igreja de formação de pastores,
obreiros, missionários, enfim. Quando eu falo da escassez e que Jesus menciona aqui, eu estou falando da escassez de obreiro no dia a dia da igreja. Deixe-me já antecipar aqui uma questão. Se Deus nos der a graça, nós pretendemos iniciar aqui um curso na igreja de pregação, de homilética. Eu sei que nem todo mundo tem vocação para pregar e sabe falar à frente da igreja, a gente tem que ter sensibilidade disso. Mas irmãos, às vezes, por exemplo, num culto numa casa, você tem dificuldade de encontrar alguém para trazer uma palavra. E eu entendo, irmãos, que isso às vezes é erro nosso da liderança, de não preparar essas pessoas, e os que já estão há muito tempo, já estão cansados, mas em contrapartida também ao lado do discípulo que não quer se envolver. Eu estou. Jesus termina com a palavra dizendo: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O verbo mandar trabalhadores para a sua seara, segundo um autor chamado Champlin, é de urgência. Mandar com urgência. Meu amado irmão ouvinte, que o Senhor nessa noite faça aquilo que eu sou incapaz de fazer, convencê-lo da necessidade de se envolver mais ainda com a obra do Senhor. Rogar a Deus que essa regra perigosa do 80% por 20% não seja uma realidade na Igreja Presbiteriana de Jacopina. Não nos iludamos com unanimidade, mas pelo menos com um número maior de pessoas envolvidas no trabalho. E nós sabemos que tem gente capaz, com potencial para desenvolver o trabalho, a obra do Senhor. Aqui nesta igreja, que o Senhor mande ou desperte trabalhadores para a sua seara.